Opa, fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Gabriel, estudante de graduação da Engenharia Elétrica da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. E eu estou aqui para falar com vocês sobre este componente aqui, o servomotor. Bom, basicamente, o servomotor ele consegue converter sinais digitais em movimento mecânico. Ou seja, ele consegue, dependendo da variação da tensão, se mover em um ângulo escolhido. A gente vai entender um pouco sobre ele agora. Bom, eu vou pegar ele aqui para ter mais detalhes sobre ele, para poder ver melhor, sem atrapalhar o sistema que a gente fez. Ele tem três entradas, duas são de energia, tem aqui solo e potência escrito no simulador, e essa é o sinal, que é onde vai entrar a posição dele, né, o valor que ele tem que ficar posicionado. Então, bom, primeiramente, ele tem que estar ligado, essa parte do sinal, numa porta PWM do Arduino. Não pode ser nessas portas digitais comuns, tem que ser nessa PWM que está com o assento tilo aqui. Vou falar um pouquinho sobre o projetinho que a gente vai desenvolver. A gente vai desenvolver esse projetinho hoje, que vai conseguir controlar o servomotor com o potenciômetro. O potenciômetro a gente já viu em uma aula passada, e basicamente vai conseguir fazer isso. A gente gira para um lado, o servomotor gira. A gente gira para o outro, o servo gira. E esse vai ser o sistema que a gente vai aprender hoje. Aqui na parte do código, a gente vai ter que ter o conceito de bibliotecas, que foi visto em aulas passadas também. A gente tem que incluir essa biblioteca, servo.h. Aí, esse textinho aqui, servo, é da própria biblioteca. Aqui a gente dá o nome do nosso objeto, que no caso eu escolhi servo1. Aqui pode ser qualquer nome, que só vai ser o nome do seu objeto. Aí aqui a gente inicia as variáveis do potenciômetro e do valor do potenciômetro também. Aqui a gente coloca o valor no setup, a gente define a posição que está, que pino que está o nosso servo. A gente usa o servo1, que foi o nosso objeto, ponto, e essa funçãozinha attach. O que ela faz? Ela vai definir, ela vai conectar, na verdade, o objeto servo1 em algum pino do Arduino. Você vai colocar o valor desse pino aqui. No meu caso é o 10, porque aqui ele está conectado no 10, mas poderia ser qualquer outra porta. PWM, claro. Agora, vindo para a parte do loop, a gente vai ler o valor do potenciômetro, né? O valor do potenciômetro é de 0 a 1023, como já foi visto em outras aulas. Aqui ele está lendo este valor. Aqui ele passa mapeando esse valor agora. Ele passa que o valor do potenciômetro é igual à função map, aí essa variável antes, né? Aí a entrada mínima dele, é 0, a máxima é 1023. Só que agora, diferentemente do que a gente tinha visto na aula sobre o potenciômetro, no controle do LED, que ia de 0 a 255, desse daqui a gente precisa ir de 0 a 179. Por quê? Porque o servo consegue girar 180 graus. Ele gira para cá, faz um ângulo 180 graus, certo? Aí tem que definir essas posições nele. Para quando tiver a máxima tensão, ele gira na máxima posição que ele consegue, que é 180, né, no caso. Aqui 180 menos 1. Aí a gente deu um delayzinho no final também. Aí o servo ponto, que é o nosso objeto. Aí a funçãozinha write é para você escrever a posição que você deseja do servomotor. Aqui então vai ser um valor entre 0 e 179. Por exemplo, vamos supor que ele esteja no 80. Ele vai estar mais ou menos assim. Ele vai escrever o valor de 80 aqui, que são o quê? 80 graus. E basicamente essa é a função mais importante, que ela vai definir realmente a posição que vai estar o nosso servo. Aqui eu dei um delayzinho de 15 milissegundos, né, só para dar tempo do servo se mexer e não conflitar com outros movimentos. Bom, basicamente é isso. A apostila com mais detalhes sobre o servo, sobre a biblioteca, mais comandos sobre ele, mais projetos também, mais exemplos de projeto,
Tá na descrição do vídeo a apostila com os drives, o drive com todas as apostilas de todas as aulas que temos aí no curso. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou. Até a próxima.